Bom dia a todos. Vou dar primeiro os nossos recados de sempre, né? As palestras e passes aqui na casa acontecem todos os dias, menos às sextas-feiras, segunda, terça e quinta às 20 horas, quarta às 14, sábado às 17, e domingo às 10 da manhã, junto com a evangelização infantil, lá atrás com a Benilde. O plantão de atendimento acontece meia hora antes das palestras, nesses dias. E um recado importante em relação ao passe à distância, a gente está aplicando só para quem tem o cartão do plantão, para quem passou nesse plantão do atendimento, né? E serve para pessoas que não podem vir ao centro, porque estão enfermas, com depressão, com dependência química ou algo do gênero. Para os outros casos mais cotidianos, a gente pode envolver a pessoa nas nossas vibrações, com os nossos bons pensamentos, né, em vibrações de amor, não necessariamente precisa ser lá dentro com passe à distância. No trabalho social da casa, todo segundo sábado do mês, a gente distribui 62 cestas básicas. Por isso a gente mantém permanentemente a campanha do quilo. Para quem quiser doar, a gente está recebendo todo tipo de alimento não perecível. E a cada 15 dias, aos sábados também, a gente distribui lanches para os moradores de rua aqui, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Então quem quiser participar, pode falar com a gente aqui desse trabalho, a gente está precisando muito. Por isso mesmo que é de 15 em 15 dias. A gente não tem gente suficiente. E também já está em funcionamento o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, que está acontecendo às sextas-feiras, às 19h30. Não é palestra e nem está aberto ao público em geral, como estão os nossos trabalhos de semana. É só aqueles que estiverem passando por problema de dependência ou para os seus familiares, né? Então, quem está dirigindo esses trabalhos, a Sandra, a Cida e o Paulo Afonso, às terças-feiras, é só falar com eles. E, por fim, a gente sempre lembra da importância do Evangelho no lar, que ainda que os nossos familiares, aqueles que moram com a gente, não queiram fazer, é importante que nós façamos, né? Reservemos um horário, algum tempo da nossa semana, um tempo curto, num dia determinado, para a gente fazer esse evangelho. Com o tempo, os nossos familiares, aqueles que moram com a gente, acabam se chegando e vão também sendo contaminados com essa energia boa, né? Então, para a gente começar os trabalhos de hoje, eu vou pedir para todo mundo se acomodar nas cadeiras, fechar os olhos, relaxar, respirar profundamente, para que a gente possa se harmonizar com as energias da casa. A espiritualidade maior já preparou o ambiente para a gente. Vamos elevar os nossos padrões de vibração, deixar os pensamentos viciosos, preocupados, aqueles pensamentos do cotidiano a gente deixa do lado de fora, para que estejamos receptivos aqui dentro para receber o melhor que a casa tem a nos dar, para que nós possamos absorver ao máximo o que vai ser dito aqui durante a palestra, que absorvamos ao máximo as energias na câmara de passe. Para isso, deixemos as nossas vibrações cotidianas do lado de fora e façamos um esforço para que aqui dentro nós estejamos com os pensamentos elevados em Jesus, para recebermos tudo de bom que aqui dentro tem para nos dar. Agradecemos profundamente o fato de podermos estar aqui com saúde, de termos conseguido sair de nossas casas, vimos até aqui para dedicar esse momento no domingo de manhã, onde tantas outras pessoas de outras religiões também dedicam a cultuar o espírito, a cultuar o mais alto, algo de mais sublime, que no nosso dia a dia quase nunca está presente. Que Jesus, nosso maior exemplo de espírito perfeito, nosso mestre, abençoe os nossos trabalhos de hoje, ilumine a todos nós, e ao nosso expositor, o Sérgio, cujo tema justamente é sobre a luz. Que brilhe a tua luz, então que brilhe a nossa luz durante todos os dias das nossas vidas, sempre guiado por Jesus, pelos nossos anjos guardiães. Que assim seja. Muito bom dia a todos. O tema, como foi muito bem dito, né, que brilha a tua luz, ou nossa luz, traz de encontro para todos nós, né, espíritos em evolução na caminhada da eternidade, o compromisso que temos com a vida. Se nós formos olhar a Gênese, vamos ver lá que logo no início do mundo, Deus criou Adão, criou Eva, criou o paraíso. Se nós formos literais ali, vamos ver que
Deus colocou uma condição para Adão. Olha, você não vai comer o fruto da árvore aí do meio. Colocou uma árvore toda bonita e vistosa e não deixou. Como a Bíblia, a Gênesis foi feita num período em que o homem era muito machista, quem errou foi a mulher. Mas isso é alegórico, porque a Eva foi tentada e tudo mais, mas isso é uma alegoria machista, até porque o início das religiões sempre foi predomínio masculino. E a Bíblia foi escrita por homens, então o homem não errou, quem errou foi a mulher. Mas, advindo daí, nós começamos a entender algumas coisas básicas, né? Deus coloca a árvore no meio do paraíso, proibindo o homem de comer o fruto do conhecimento. Se o homem não pode comer o fruto do conhecimento, então ele viveria eternamente na ignorância. Alguma coisa estava errada. Indubitavelmente, se a gente for ser literal, nós vamos entender que quando Deus colocou a árvore da vida, e ainda sendo literal, como se aquilo fosse real, era para que o homem realmente comesse aquilo. Sendo muito simples, ou seja, o homem tinha que começar a crescer. Era uma criança no paraíso, ainda trabalhando em cima do contexto da alegoria, né? E era uma criança que precisava crescer em algum momento. Em algum momento ele teria que sair daquela juventude na qual ele não conhecia nada para começar a suar, ou seja, você vai se alimentar com fruto do seu suor. E a mulher, você vai dar à luz com dor e sofrimento, mas coisas alegóricas, porque na verdade quando a mulher dá à luz é uma dádiva. O homem trabalhar é uma dádiva do dia a dia. Isso tem a ver com o crescimento pessoal, com o ser humano como todos. Tem um médico aqui em São Paulo que diz o seguinte: ele comenta que Deus tirou uma costela de Adão. Eu falo, é estranho, né? Porque as costelas são impares. E para esse médico ele dizia o seguinte: deveriam ter algumas alterações aí na Gênese, né? Porque se Deus tirou uma costela e elas são impares, ele não poderia tirar uma e deixar outra. Então provavelmente ele tirou as duas. Lógico. Uma ele fez a Eva e a outra. Aí segundo esse médico, ele talvez tenha feito a sogra. Nada contra as sogras, mas no lugar de Adão nós pensaríamos ali a partir de então, será que eu realmente estou no paraíso? Mas, na verdade, a alegoria ela tem a ver com o nosso próprio senso de responsabilidade, né? A gente tem que errar para aprender. É natural isso. O erro faz parte do crescimento. Errar faz parte, está lá, na Gênese. A Eva teve que errar, Adão teve que errar para poder crescer. Isso faz parte da vida. Iluminação é feita de erros e acertos, é natural. As religiões antigas, nós falamos antes mesmo do cristianismo, antes mesmo das religiões hinduístas e religiões que predominam na Terra, nós vamos ver que no antigo, muito antigo mesmo, os povos eles não trabalhavam com o senso do erro. Eles tinham um conceito, e o conceito da reencarnação é eterno, sempre existiu nos povos antigos, veio até os dias de hoje. 400 anos, no senso acho que Roma destituiu a reencarnação, foi em Roma, que até no catolicismo existia, o cristianismo trazia na parte do seu conhecimento a reencarnação. A Igreja Católica, acho que 400 anos depois do censo lá, eles resolveram tirar a reencarnação, e aí começou-se o catolicismo a trabalhar sem o conceito da reencarnação. Até porque com a reencarnação nós sabíamos que evoluiríamos independente de religião. Para prender o homem a uma religião é necessário então que ele não reencarne, porque ele tem que ser salvo ali, naquela vida. É muito mais fácil controlar as pessoas quando você você começa a colocar nela não senso de responsabilidade, mas medo. E a humanidade vive em função de medos. Nas religiões antigas, só para terminar o entendimento, o senso do erro não existia. O erro faz parte do crescimento. Ou seja, errar era natural para todo ser humano. Nós erramos, é natural. A gente cresce errando. Erramos, acertamos e vamos caminhando. Os erros que cometemos durante a vida faz parte do crescimento natural. Isto deveria ser nato. E nós, como um todo, deveríamos não gerar culpas
porque acontece muito. A mulher, em determinada parte da vida dela, por não ter conhecimento, faz um aborto. Aí vem a doutrina espírita, ou a católica, ou seja qual for, você não deveria, está errado. Em algum momento, aquele espírito, por não conhecer, por não ter senso de responsabilidade natural, cometeu um erro, mas o erro não deveria e não deve gerar culpa. Culpa faz com que nós, como espíritos em busca de conhecimento, deixamos de crescer. A luz em nós se apaga, porque a gente se sente culpado. Não sou merecedor de crescimento. Isso acontece muito. E ainda voltando para as religiões anteriores, antes do cristianismo, nós vamos entender que lá, por mais que o homem erre, eles sabiam e estudavam que o erro era parte do conhecimento natural. Vamos errando, acertando. Quando vieram as religiões oficiais, elas criaram um conceito de que o erro é pecado. Então, pecou, errou, está errado. Ou seja, pecou, Deus agora vai te olhar com outros olhos. E aí, a humanidade, a partir de algumas religiões para cá, ao invés de trabalhar o erro como um processo natural de crescimento, começou a trabalhar o erro como pecado. E o que acontece quando a gente começa a sentir remorso do que fez? A gente deixa de crescer, deixa de trabalhar melhor as condições e causas que nos fariam melhorar. Eu errei porque eu estava em aprendizado, é diferente. Eu errei em algum momento, fiz coisas erradas, sim, é natural, desde que isso seja um processo natural na nossa cabeça, e a gente cresça com isso. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê que as religiões, de modo geral, não. Você errou, hein? Cuidado. É errado fazer isso. Deus está olhando, hein? Fazemos isso até com nossos filhos. Cuidado, papai do céu está olhando. A gente já está embutindo na cabeça da criança o senso do erro, o medo. Existem dois problemas humanos, né? Ou a gente tem medo, e a humanidade hoje tem muito medo. E não cresce por excesso de medo, e a gente transfere esse medo, isso faz parte da humanidade. Nós temos uma humanidade muito medrosa. A gente vê isso porque todo mundo faz seguro de tudo. A gente faz seguro de saúde, seguro de doença, seguro do carro, da casa, da perna. Eu vi a mulher fazer de algumas partes do corpo, que não vamos mencionar. Ou seja, seguramos tudo. A gente tem medo de perder tudo. Então a gente põe tudo no seguro. Nós deixamos, o nosso medo é tanto que as pessoas, chegamos numa sintonia tal que no século 20, 21, que agora as pessoas estão entrando em graves crises de pânico. O pânico é o excesso de medo. A humanidade está com medo, gerando em si tanto medo que agora não consegue sequer sair para a rua. Por quê? Muito medo. Medo do quê? Eu tenho medo de ir na rua. E voltando à educação, muitos de nós, pais, fazemos isso com os filhos. Não, quando você sair, eu vou te buscar, eu vou te pegar, eu vou te trazer, eu vou te levar, eu vou fazer tudo. Então, vai gerando na criança aquele aspecto de que, fora da minha casa parece que é complicado, não posso. Então, estamos criando, inconscientemente, uma geração nova muito medrosa. Os pais já são. Consequência disso é que nós paramos de crescer como indivíduos, como pessoas, como seres humanos. E a gente deveria ser mais livre. O livre-arbítrio, por mais que se fale do livre-arbítrio, nós somos senhores da nossa vida. Nós somos senhores do nosso senso comum. Somos? Com tanto medo? A gente tem medo de tanta coisa que a gente faz pouco para melhorar, para evoluir. A gente faz muito pouco. Então, se a gente faz pouco, a gente tem que reavaliar. Uma das palestras do Divaldo Franco, ele fala: poucas pessoas, ou quase nenhuma, têm o senso comum de avaliar o que fez durante o dia. Quantos de nós, no final do dia, revê o que foi feito? Faz um balanço. O que será que eu fiz de bom? O que será que eu fiz de errado? O que será que eu estou fazendo com a minha vida? E a nossa vida é como uma poupança. Será que a gente realmente está investindo na vida? Investir não é com dinheiro, não é com curso, a pós-graduação, doutorado. Esses dias teve inclusive uma mulher comentando sobre isso. Aspectos do medo atual, né? Refletindo sobre isso, ela dizia: a sociedade atual, o profissional de marketing, da indústria, o empresário, tem excesso de curso.
O cara faz 10 cursos de pós-graduação, 20 cursos de MBA, faz não sei quantos cursos de... Pra quê? E ela fala, pra nada. Porque como as pessoas têm muito medo de perder o emprego, de perder a autonomia, de perder aquele salário, começam a se encher de cursos, disso, daquilo outro, e perde o senso comum. Afinal, para onde eu estou indo? A pessoa já não sabe mais. Porque ela está fazendo um curso aqui, um curso acolá, um outro pós-graduação acolá, então ela já perdeu o rumo. No currículo dela, ela vai ver trocentos cursos. Para quê? Tenha 2 ou 3 que nivelem para um objetivo. O restante não vai servir para muita coisa, vai ser excesso de assunto, que eu vou simplesmente preencher na minha folha de currículo. Vai servir para quê? Para eu me achar mais seguro. Só isso. Mais nada. Então, nós vemos que a própria sociedade começa a ver que o ser humano já não está caminhando bem. Está fazendo alguma coisa errada. Está começando a buscar segurança em fatos, em conhecimentos de assuntos que não deveriam. Nossa segurança tem que ser nossa. Pessoal, nós temos que começar a buscar em nós mesmos essa segurança íntima. Essa fé que a gente anda perdendo. Essa condição natural de ser espírito eterno. Nós deveríamos ter menos medo. Nós deveríamos realmente buscar em nós uma condição melhor. Em 82, foi isso mesmo, em Miami, estava muito em voga na época, curso de meditação transcendental. Em 82, lá todo mundo lá em Miami fazia meditação, o curso era muito famoso, todo mundo lá estava meditando nas praias, nos barzinhos e tudo mais. E naquela época, por coincidência, aconteceu, e sempre em Miami tem aqueles surtos de furacões que invadem a cidade e tudo mais. E nessa época, houve a notícia de que um furacão estava se dirigindo para Miami. E alguém que discutia sobre o curso, comentou e ainda fez um aviso para a cidade: vamos aproveitar que boa parte da cidade está meditando, vamos meditar para que esse furacão não chegue na cidade. E como era moda e todo mundo estava fazendo meditação, as pessoas então se sentaram e começaram a meditar quando o furacão estava a 180 quilômetros da cidade e o rádio divulgando sobre o advindo do furacão. Por coincidência ou não, ele fez um desvio de 180 graus e voltou para dentro do oceano e se dissipou. E as pessoas estranharam. Mas por coincidência também, nesse período em que as pessoas meditavam para que o furacão não chegasse na cidade, a criminalidade diminuiu fantasticamente. De 45% a 50% da criminalidade diminuiu naquele período em que as pessoas estavam meditando para o bem da cidade. O que aconteceu? Coincidência? A ciência hoje estuda mais isso. Temos uma luz interior tão forte que reflete na nossa vida, reflete nas pessoas que estão à nossa volta, reflete na sociedade. Se nós usarmos melhor essa nossa capacidade, não só melhoramos a nós, como melhoramos todo o ambiente em que vivemos. A cidade, o país e o mundo. Essa luz existe. Uma pesquisadora, Hannah Cassart, ela não acreditava em Deus, óbvio, e estudava sobre os mecanismos da memória, descobriu que o homem, mesmo sem religião, quando ele pronuncia palavras como Deus, bondade e amor, determinadas partes dos cérebros brilham com muito mais intensidade. E ele estranhou: não, mas como é que pode isso? Ele não tem religião, ele é ateu. No entanto, quando ele fala alguma coisa boa, partes dos cérebros vibram com muito mais intensidade do que quando ele fala sobre pãozinho, sobre pegar um táxi. Natural. Mas quando ele fala de coisas elevadas, o cérebro se eleva. A partir daí, ela que não acreditava em nada, começou a fazer uma pesquisa mais profunda. Então o homem tem algo mais. Lá nos inícios dos anos 70, 80, começou a fazer um trabalho sobre o genoma humano. 3 milhões de pares de genomas, se colocassem
genomas impares dariam um prédio de 35 andares, e os doutores na época começaram a pesquisar, falaram que isso teria que ser feito um trabalho de 30 anos, acreditamos nós, está agora no final, né, sobre o genoma humano, para descobrir como que o homem é feito. Boa parte desses cientistas começaram a se espantar com algumas coisas que impressionam sobre o genoma humano, sobre as características que levam o homem a ser o que é hoje. Uma das coisas que, de certa forma, não entusiasmou muito os cientistas é que a diferença entre o genoma do homem e do rato é de 300. Entre nós e o rato só temos 300 genomas, assim. Muito pouco, né? Então, entre nós e o rato não tem muita diferença, não. Tomemos cuidado, porque homens e ratos estão muito próximos. Mas eles acreditam o seguinte, que dentro do genoma, os estudos feitos mostram que muitas das características humanas vieram de forma absurdamente antinatural. O homem evoluiu determinadas partes no caminho da evolução que nem a ciência explica. O grande salto quântico que houve do homem sapiens para o sapiens sapiens, ou seja, o Homo erectus, a ciência até hoje não consegue descobrir. Como é que o homem adquiriu a capacidade de raciocínio de uma hora para outra, em que ele andava com um tacape e de repente montou uma sociedade? Mas aquele período a ciência não sabe explicar. Lendo os livros aí da doutrina espírita, nós vamos ver que o Emmanuel comenta sobre os exilados de capela, espíritos de alta hierarquia intelectual, mas não moral, que vieram ajudar-nos nesse salto quântico. Começaram a reencarnar aqui, houve o grande salto quântico. A ciência hoje não explica, porque a ciência busca explicações físicas sobre essa condição. Mas esses espíritos vieram degradados num lugar muito mais evoluído do que o nosso, para que aqui na Terra ajudasse-nos a dar esse salto. Houve evolução muito grande, porque a ciência até hoje não sabe explicar por que o homem deu um salto na evolução. E essa evolução aconteceu dando ao ser humano na Terra muito mais luz do que ele tinha. Demoraríamos muito mais para chegar no ponto que chegamos hoje, se não houvesse esse salto, ou seja, esse advírio desses espíritos de muita luz intelectual que veio e nos deu essas características físicas que temos hoje, a nossa capacidade intelectual. Mas a ciência buscou isso. Começou a fazer algumas pesquisas e olhem que interessante. Nós começamos a ver que vibramos em sintonia. E essa sintonia, quando é boa, ela reflete sobre pessoas e sobre várias coisas que estão à nossa volta. Quando ruim também, reflete do mesmo jeito. No Japão, eles fizeram umas pesquisas interessantes. Eles pegaram uma ilha lá, onde só tinham macacos, e pegaram batatas perto de um riacho e jogaram lá. Então, uma macaca, ela pegou, e a batata era perto do riacho, ela lavou e comia. Alguns macacos em voltas começaram a fazer a mesma coisa que essa macaca fazia. Lavava, comia no riacho lá. Quando eles jogaram nas outras ilhas em volta, por mais distante que a batata tivesse do riacho, os macacos iam até o riacho, lavavam e comiam. Eles acharam estranho. Mais estranho ainda é que quando o número de macacos que faziam essa experiência passava de 100, os macacos do resto do mundo faziam a mesma coisa. Muito mais interessante. Mas como é possível? Vibramos uns com os outros. Quando uma pessoa evolui, evoluímos todos à nossa volta. A evolução não acontece sozinha. Essa mesma experiência aconteceu quando nessa ilha e pegaram as batatas e colocaram perto do mar lá e jogaram. Então a macaca foi lá e viu que a batata veio salgada. Alguns macacos então gostaram do sabor, vieram e começaram. As ilhas em voltas, mesmo que eles jogassem longe do oceano, eles iam até o oceano, lavavam e comiam. Opa, alguma coisa existe aí. Tem alguma coisa estranha. Quando o número passava de 100, os macacos do resto do mundo faziam a mesma coisa. Nota-se que o homem também, porque quando aqui no Brasil estávamos perto de gerar, aqui na USP, anos 90, quando começou-se a descobrir o supercondutor, o Brasil então saiu uma notícia no jornal que o Brasil estava próximo de descobrir o supercondutor. Quando o Brasil deu a notícia de que no Brasil estávamos com o supercondutor, os Estados Unidos deram a notícia na mesma semana e os soviéticos na mesma semana. Coincidência? Não.
existe uma corrente ligando todos nós. Nós vibramos numa sintonia única. Quando estamos bem, estamos refletindo esse bem para todo mundo à nossa volta. Quando estamos mal, a mesma coisa acontece. Temos um compromisso no mundo. O compromisso de sentirmos-nos bem. Porque quando estamos fazendo isso, estamos ajudando a evolução do mundo. Não é só a nossa, não. Essa ligação que existe é muito mais forte do que a gente acredita. E por mais que a gente se ache sozinho, estamos interligados uns com os outros. Fazendo um estudo mais profundo, vamos descobrir que quando nós estamos bem, sorrindo, com pensamentos bons, nosso cérebro cria noradrenalina, a droga da felicidade. Somos felizes, mas não é porque veio de fora, é porque criamos em nós as características que geram felicidade. Quando geramos ela, obviamente que tudo no nosso corpo melhora. A saúde melhora, o bom humor melhora. Todas as condições íntimas de saúde melhoram. O contrário também é verdade, né? Quando somos mal-humorados, quando temos raiva, quando temos alguns sentimentos de rancor, fechamos a torneira da noradrenalina, geramos em nós fluidos nocivos que causam problemas de saúde. A saúde não vem de fora também. E é interessante porque se nós criamos as condições íntimas para melhorar e criamos as condições íntimas para piorar, quando pioramos vamos tentar pegar de fora as condições para nos melhorar. Temos que buscar um médico, sim, mas nós temos que começar a olhar para dentro de nós. As condições de equilíbrio dependem de nós. Se nós nos deixarmos levar por influência exterior, nós seremos igual a qualquer pessoa que é influenciável. E nós temos um compromisso no mundo. Sermos felizes. Ah, mas é difícil ser feliz. Não. Nós criamos em nós, trabalhamos em nós essa condição, porque nós, com esse compromisso, sabemos que estamos ajudando o mundo a melhorar. E fora o fato de que quando nós nos sentimos melhor, nós temos uma saúde melhor. Vamos nos lembrar, muitas pessoas vão lembrar aqui, que nos anos 70, uma pessoa com 40 anos já era velha. Aposentada, já velhinha. Com 50 anos já estava na praça jogando dama. Hoje uma pessoa com 50 anos está correndo uma maratona. Com 60 anos está ganhando Olimpíadas. O mundo está melhorando. Nós somos pessoas saudáveis hoje porque acreditamos mais nisso. E olha, isso reflete no mundo todo. As pessoas, por acreditarem que são melhores, elas refletem uns nos outros essa melhora. Então temos a condição de melhorar a todos nós quando acreditamos nisso. Assim como quando nós acreditamos piamente que nós somos saudáveis, mesmo na doença, nós conseguimos reverter muitos aspectos da doença para um aspecto mais saudável. Quando vamos no médico e o médico fala, olha, tua condição não está boa, a gente acredita piamente nisso, a gente está criando em nós as condições para que aquilo que o médico fala que não seja favorável seja verdadeiro para nós. Ao passo que se o médico fala, você não está tão bem assim, a gente lutar com, não estou tão bem agora, mas vou criar condições para me sentir bem, nós estamos criando em nós as condições necessárias para saudáveis. Então está sempre em nós. Não adianta. E nós temos muito disso, nós dependemos da nossa felicidade com aspectos exteriores. Se o outro nos acha bonito, tá bom. Se nos achar feio, nós nos sentimos a pessoa mais feia do mundo. Se um chefe nos elogia, tá bom. Mas se ele nunca elogiar, eu sou o pior funcionário do mundo. E por aí vai. Nós jogamos muito o aspecto da nossa condição interior na mão dos outros. O que o outro sabe de nós? Por que alguém que está fora da nossa condição vai ter uma opinião melhor do que a nossa mesmo sobre nós? Alguém que a gente muitas vezes nunca viu e dá um aspecto negativo sobre nós, a gente já de cara abraça e acredita que aquilo é verdade. Nós não deveríamos ter essa condição de jogar na mão de outros responsabilidade sobre nós. Depende de nós. Nós somos responsáveis sobre a nossa condição, nossas características, nosso conhecimento. Somos nós.
Nós, como espíritos, temos uma responsabilidade no mundo, mas nós não deveríamos colocar na mão dos outros a responsabilidade sobre a nossa felicidade. Eu só sou feliz com fulano. Muito bem, então não vai ser feliz, porque se a pessoa não quiser a gente não vai ser feliz nunca. Então a gente não pode jogar para outras pessoas ou deixar que a sociedade fora de nós decida sobre a nossa vida. Jamais. A própria física quântica, nos dias de hoje, começa a refletir sobre os aspectos que antes a gente deixava para o domínio da fé. Você acredita em Deus? Eu tenho fé que Ele existe. E tem que vir um cientista para tentar comprovar a gente, que não acredita muito nessas coisas, de que algumas coisas na vida são explicáveis cientificamente. O Amit Goswami, que esteve no Brasil recentemente, falando sobre isso, perguntaram para ele, teve uma roda viva, você acredita em Deus, né, Goswami? Você é físico, acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Bom, eu sei que Ele existe, o Amit falou. Eu não acredito, eu sei que Ele existe. Amit, mas como é que você pode falar isso? Eu sou um pesquisador. É porque eu pesquisei. Por isso que eu sei que Ele existe. E o Amit falou sobre uma experiência que, inclusive, quem for na internet vai ver sobre o canhão de nêutrons, que é muito famosa, dizendo que se nós, por exemplo, até a experiência que ele faz, ele fala que ele pegou um canhão de nêutron e pegou uma placa de chumbo na frente e dava tiros de nêutron na parede. Então, os nêutrons batiam na parede e ficavam lá as marcas dele. Daí ele falou, sabe o que eu fiz? Eu peguei, coloquei uma placa de chumbo na frente e só um furinho. O que deveria acontecer? Os nêutrons vão passando e só aqueles que passam pelo furinho é que vão bater na placa de chumbo no fundo, né? Porque vai ter uma placa no meio só com furinho, então boa parte dele vai ficar aqui, só os que passarem o furinho é que vão aparecer do outro lado. Ele fez a experiência, ele ficou olhando lá. E aí os nêutrons passavam pelo furinho, ele, muito bem, é isso aí. Eu vou deixar ela então atirando aí, vou fazer outra coisa. Aí o Amit foi fazer outra coisa. Quando ele voltou, apesar da placa estar no meio do caminho, é como se ela não existisse. O canhão de nêutron dava os tiros e a placa no fundo ficou toda manchada, como se aquela placa não existisse. Ele ficou abismado com aquilo. Mas isso não é possível, eu coloquei uma placa aqui no meio. Por que o nêutron continua passando? Alguma coisa está errada. E ele começou a observar. E observando, ele viu que ela dava tiro certinho. E passava pelo outro lado. Ele falou, não é possível. Quando ele saía, ela mudava a forma, atravessava a paredinha lá. Ele falou, então é isso. E ainda assim, na física quântica eles dizem o seguinte, as coisas no mundo só funcionam quando tem observador. O que é o observador? Nós. Quando você observa alguma coisa, aquela coisa só funciona porque você está observando. Você tem que ficar questionando isso. Então quer dizer que a Lua só está lá porque eu acredito nela? Você não aceitava muito essas coisas. E o Amit falou, o mundo só é mundo, só existem as coisas que existem porque nós estamos olhando para ela. Porque se o homem conscientemente não olhasse e não observasse isso, essas coisas não existiriam. É meio confuso, mas só para vocês entenderem, no geral, é mais ou menos isso. O universo só existe porque existe um observador. No fundo, o Amit falou isso. Porque se não existe um observador, que é Deus, o universo simplesmente não existiria. E ele partiu de uma experiência muito simples, sobre uma observação do canhão de nêutron, descobrindo que, quando alguém está olhando, funciona. Quando está olhando, não funciona. O universo é a mesma coisa. Se não existe uma inteligência observando o universo, ele não funcionaria. Simples assim. As coisas não aconteceriam. Então ele fala, existe sim, e num dos livros do Amit ele fala, o observador universal, Deus. Aquele cara lá em cima que fica olhando as coisas acontecerem no universo, cria condições para o universo funcionar. E a ciência hoje fica se gladiando sobre explicar Deus. E Amit, ele explicou de uma forma muito simples. Ele falou, não é porque eu vim da Índia que eu sou obrigado a acreditar na existência de uma entidade divina. Mas pesquisando, eu descobri que essa entidade divina é um fato. Sendo um fato, eu posso acreditar e escrever sobre isso. E ele escreve sobre isso, usando a própria ciência para explicar isso. E o homem comum hoje pode acreditar na existência divina, não por pura fé, mas por fatos científicos. Isso é interessante. A nossa luz interior, ela advém de uma fé melhor raciocinada. Kardec comentava sobre isso. O que é a fé raciocinada? O que é simplesmente fé? Uma explicação muito simples. Se eu estou entrando num elevador, entro e aperto o botão, eu tenho fé que ele vai me levar para algum lugar e não vai cair. Fé.
E o que é raciocinada? É antes de entrar no elevador verificar se ele teve manutenção. Fé raciocinada. Olhei, agora eu entro. A fé raciocinada é aquela fé que não é dita cega. Eu faço porque eu conheço. Nós, no meio espírita, temos que buscar essa fé raciocinada. O Kardec dizia que toda a pessoa, quando não raciocina sobre a fé, tende a ter fé cega. Por quê? Porque nós não temos um raciocínio sobre aquilo, então buscamos causas absurdas para explicar aquilo. Está errado. Aconteceu, então foi milagre. E a doutrina espírita comenta, o milagre não existe. Não existe milagre, existe uma explicação sobre todo e qualquer fato. Mas isto é, no mês retrasado, faz uns 3 meses saiu uma notícia, está comprovado, o passe funciona. Nós espíritas falamos isso há muito tempo e eles não acreditavam. Foram lá, pegaram um grupo de 3 ratinhos, colocaram um ratinho, não receberia passe. O outro ratinho receberia alguns fluidos e o terceiro grupo receberia os passes espirituais. E todos foram inoculados com alguma doença. O que aconteceu? Os ratinhos que recebiam passe melhoraram de saúde. Alguns melhoraram, os outros morreram. O que eles comprovaram com isso? De que realmente, porque o rato não tem consciência, ele não está lá olhando, estou recebendo um passe, vou melhorar. O rato não tem essa consciência. E por não ter consciência, eles conseguiram comprovar agora. E é interessante porque, mesmo no meio espírita, por mais que a pessoa trabalhe isso, é bom conhecer, porque a fé raciocinada cria em nós mais fé. Quando acreditamos que realmente a ciência começa a explicar melhor Deus, nossa fé melhora. Então não tinha fé antes? Não. Nós tínhamos fé. Mas quando a gente começa a ter a explicação científica corroborando para que a nossa fé se fortaleça, nós criamos em nós muito mais luz. Eu acredito. Não, eu sei. É diferente. Você acredita em Deus? Não, eu sei que Ele existe. É diferente. O Kardec, lá na introdução, não está no livro dos Espíritos, mas foi um pouco antes, quando ele faz a seguinte pergunta para os Espíritos: quem é Deus? Do que é, né? Quem é Deus? E ele vai lá nos dicionários e fala: Deus, Senhor de um povo, Senhor de um governo, Senhor do exército. Ele não... Por Kardec não funcionava isso. Eu não posso falar quem é, não é uma pessoa. Então ele reformula e fala para os Espíritos: o que é Deus? Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas. Interessante porque essa explicação dos espíritos, Kardec depois foi esmiuçar sobre esse tipo de explicação, vai perguntar depois sobre o que é o espírito. É uma luz ofuscante. O próprio Kardec coloca isso, os espíritos colocam isso no livro dos espíritos. O que é o espírito? Porque o Kardec ele é um pesquisador. O Kardec não tinha fé? Tinha sim, mas ele tinha que deixar as explicações muito bem para que quem lesse não fosse uma pessoa de fé. Quem lê o livro dos Espíritos não precisa ter fé. Mas a explicação é tão coerente que mesmo aqueles sem fé acabam acreditando. Por quê? Porque ela é coerente. Foi feito por um pesquisador, não foi feito por uma pessoa de fé. Não foi feito por uma pessoa que, eu vou escrever um livro religioso. Kardec até tentou na época, mas não é porque a doutrina espírita é religião. Kardec ainda tem na revista espírita, não sei de qual número, ele fala a doutrina espírita não é religião, mas na época ele tinha que falar isso porque senão ele entrava em conflito com o catolicismo, que era muito forte na época. Não é para quem não tem religião, porque para essas pessoas que não têm religião se torna uma religião. Muito simples isso. Porque a pessoa que é ateu, que não acredita em nada, vai buscar esse conhecimento na doutrina espírita e se torna naturalmente religiosa. Simples. Porque ele não acreditava até que ele teve comprovação intelectual para entender que aquilo é coerente. E por aí vai. Nós vamos entender então que basta partir de nossa busca para as coisas começarem a fazer sentido. Nós não devemos, como buscadores de luz, deixar-nos influenciar pela sociedade, que dá muito mais ibope, que deixa a criança largada no lixão, e deixa de dar notícias sobre coisas boas que acontecem todo dia no mundo. Se nós nos deixarmos influenciar sobre esse tipo de notícia e informação, nós vamos deixar de fazer a nossa parte. Nós temos que ser semeadores de luz. Nós devemos ser exemplos vivos do conhecimento espiritual. Aonde quer que estivermos, nós devemos dar exemplo de que nós somos
Se alguém vier perguntar, mas o que é Deus? Demos a nossa melhor explicação sem entrar no mérito do que isso é uma explicação espírita ou não. Porque nós não precisamos ficar convencendo as pessoas sobre o que é, o que não é a fé interna de cada um. Cada um tem a sua. Mas nós deveríamos trazer para onde estivermos luz. O assunto está de baixo padrão, elevemos o assunto. O nosso chefe está de mau humor, não vamos deixar que aquele mau humor nos afete. O nosso subordinado, o nosso amigo, nossa esposa, nosso filho, olhem, todos em algum momento vão estar de mau humor. Principalmente algumas mulheres em alguns dias. E nós homens sabemos disso, mas nós temos que ter o bom senso de saber que nós fomos agraciados, os homens, né, de forma geral, por não passar por isso. Então, é mais um motivo para a gente não se deixar levar. E agradecer a Deus por essa encarnação, nós estarmos numa outra experiência, né? Porque em algum momento nós vamos passar por essa. E aí eu quero ver. E nesse momento a gente realmente vai ter que pôr a prova. Não, agora vamos ver o que a mulher sentia mesmo. E aí, será que a gente vai sair vitorioso? Esse é um problema sério. Até porque nós sabemos, de forma geral, que as mulheres são as que mais buscam a religião. Nós vemos isso nas casas espíritas e nas igrejas, em qualquer lugar. São as mulheres que mais buscam na sociedade ajudar de forma geral todo mundo. A gente vai ver nas creches, nas ONGs, o domínio é feminino. O homem é um homem de ação. O homem, quando está no espírito masculino, é um homem do mundo. O espírito masculino não deveria ser assim, mas é. O homem, então, busca as coisas do mundo, mundana no sentido mais prático das coisas. Por quê? Porque socialmente foi criado para isso, mas não deveria ser assim. Afinal de contas, quem educa o homem na sua casa? A mãe. Opa, a mulher. E se a mulher que educa, por que a mulher educa o filho de uma maneira e a filha de outra? Está errado. Filho e filha deveriam ser educados iguais. E por aí vai. Então, depende de nós semear luz. Em nós, em primeira instância. Porque não adianta nada a gente querer mudar a opinião de outro, porque ninguém muda a opinião de ninguém. Mas a gente influencia, óbvio, de uma maneira boa, se a gente não conseguir melhorar a nossa condição interior. Então, essa busca depende de nós. Fazer o labor íntimo. Afinal de contas, estou no caminho certo? Estou acertando mais? Estou melhorando as minhas condições? Estou melhor hoje do que ontem? Perguntas como essa têm que ser feitas por todos nós. A gente tem que se perguntar constantemente porque a gente está no caminho da evolução. Vamos adquirir mais luz a partir do momento que a gente está buscando essa luz. Não adianta nada a gente achar que basta estar vivo para evoluir. Tá certo, só que a lição que a vida nos dá quando a gente não está buscando a luz é muito mais dura do que quando nós buscamos a luz. Porque quando não buscamos, é a vida que nos dá a lição. Manda lá alguma coisa para esse sujeito acordar. E aí vem a lição. E a gente evolui com a lição de uma forma mais dolorosa. Amor e dor. Qual o caminho que a gente prefere? É melhor evoluir pela luz, pelo amor. Buscando essa evolução, e quando vier aspectos que não são tão agradáveis na nossa vida, a gente passa por ele com muito mais leveza. Ao passo que se a gente simplesmente quer só viver e levar a vida do jeito mais simples, porque afinal de contas, eu nasci mesmo, vou viver a vida do jeito que deixa a vida me levar, a vida vai nos ensinar. A evolução vai acontecer em todos os aspectos dela. Mas em algum momento, se a gente busca um aspecto mais positivo, com certeza a lição virá muito mais branda. Se a gente busca a vida pela própria vida, vai vir no aspectos realmente em que a gente se encontra. O contexto está ali. Eu estou na vida, não estou buscando melhora. Então a lição vai vir da mesma forma. Só que ali ela vai vir de uma forma em que a gente tem que ser acordado para alguma coisa. E do outro aspecto, quando a gente busca evolução pessoal, a lição vai vir de forma em que a gente colabore com a própria vida, influenciando a nós e as pessoas que estão à nossa volta. De forma geral, todos vamos evoluir. Todos. Não existe ninguém que vai ficar para trás. E tenhamos sempre em mente o seguinte: toda vez que nós temos um pensamento bom, esse pensamento bom gera pensamentos bons em quem está à nossa volta. E toda vez que temos pensamento ruim, estamos influenciando as pessoas à nossa volta também. A partir dessas palestras de hoje, principalmente para nós aqui que falamos, vamos ter mais responsabilidade sobre até o pensamento nosso. Muita paz a todos.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Concordar, discordar? Sempre. Isso que eu gosto de diferentes, né? Bom dia a todos, né? Tudo bem, Serginho? O seguinte, você falou que a gente tem que observar, né? Se não existisse ninguém, uma inteligência superior que dirigisse tudo isso, não aconteceria nada, né? Mas você não acha, quando nós fomos criados, nós somos seres inteligentes da natureza. Deus criou dessa forma. Então nós já estamos inseridos dentro desse universo inteligente. Então vai do interesse de cada um. Porque nós já fazemos parte, nós somos realmente observadores. Nós sabemos que o sol se levanta todo dia, tem um poente, nascente. Então vai do interesse, da curiosidade, inclusive. A curiosidade é muito importante no ser humano. Através da curiosidade é que a gente consegue grandes descobertas, certo? E a observação é uma coisa natural, eu acho. Como nós estamos inseridos dentro da natureza, a observação é uma coisa natural. Nós não podemos fugir dessa realidade. Você não acha? Olha, Lore, eu concordo com você em alguns aspectos. Não é porque a gente está inserido na sociedade que a gente é obrigado a entender tudo que acontece nela. Até porque nós vivemos uma sociedade muito ampla. As pessoas que desde criança têm acesso à informação religiosa e de uma família mais equilibrada tende a ter muito mais condição e consciência sobre o divino, sobre Deus, do que outras pessoas que nascem numa família muito mais dura, numa sociedade com muito menos, com muito mais necessidades físicas mesmo. Então, temos que ter o equilíbrio. Não é todo mundo que tem acesso à informação, não é todo mundo que desde criança traz dentro da sua educação as condições necessárias para ser um observador da vida e perceber esses aspectos nela. Tem pessoas que não tiveram essa oportunidade. Nós vivemos num mundo ambíguo. E nesse mundo ambíguo nós vamos ver pessoas que sequer tiveram família. Nasceram nas ruas, crescendo daquela maneira que a gente sabe. Como é que a gente vai cobrar ou mesmo questionar uma pessoa que sequer teve o mínimo necessário para poder entender que ele é um ser divino? Não tem como. Então, pessoas desse tipo, nós temos que ter, sim, paciência, porque o mundo tem muito mais pessoas sem essa condição divina com consciência, porque todo mundo é divino, como você falou. Todo mundo é filho do divino. Todo mundo está fadado a se tornar luz. Todo mundo. Mas nem todos têm consciência disso. Nós, por estarmos buscando a luz, temos aí sim a obrigação. Quando falamos obrigação, obrigação mesmo. Porque quando a gente vai numa palestra espírita, nós temos sempre aquele aspecto do tipo, não, a gente não é obrigado. Sim, temos obrigação porque a gente conhece. Obrigação sim de entender aqueles espíritozinhos, irmãos nossos, que não têm paciência, que estão fora do caminho, que não tiveram a oportunidade de aprender. E o mundo está cheio disso. São pessoas que vão nos fechar no trânsito, que quando a gente está chegando naquele estacionamentozinho, a pessoa vai nos fechar, vai pegar nossa vaga e por aí vai. Coisa simples, mas que a pessoa vai fazer na nossa frente. Então temos que sim que ter paciência. Concordo com você em tudo que você falou, mas acredito eu que não é todo mundo que teve ou tem a experiência necessária para entender isso. E nós que estamos buscando isso, temos aí sim que entendê-los. Parabéns, Sérgio, pela palestra, lúdico, dinamismo. A gente até comenta sempre que é uma delícia ouvir o que você fala. Parabéns pelo seu conhecimento, né? E assim, a gente tem filho e a gente sempre peca, né? No sentido de que nem você falou, da ameaça, né? Pôr o medo, fecha o vidro, que a gente já falou que tem gente ruim, que pode assaltar, que pode... Porque eu sou muito medrosa com esse negócio de assalto, muito. Então, mas assim, pouco vejo jornal, mas o pouco que a gente escuta, a gente tem medo que nos aflige os filhos da gente. Então a gente fica nessa pressão, né? Fecha o vidro, olha a rua.
fica nessa neura, né? Então é complicado isso, e ameaça às vezes, ou um medo, por um medo, fica mais fácil para criar, para curtir aquela coisa assim, né? Para ficar mais perto da gente, não sair na rua, ter o medo das coisas. Eu acho que não é bem esse caminho, né? Que tem que ser, mas é complicado no mundo de hoje. Bom, acho que você já falou e já deu até a resposta, mas é por aí. Realmente, quando nós falamos aqui, educar não é fácil. Educar, eu acho que aquela mãe, aquele pai que tem o compromisso de educar, olha, é complicado educar, porque você tem que para explicar coisas básicas para o filho, tem que ter aquele tempo necessário para aquela troca de carinho, tem que ter aquele tempo necessário para castigar, explicar, e é realmente complicado. Nós vivemos numa sociedade que gera medo. A sociedade realmente gera muito medo. Não é, por exemplo, não é pelo fato da gente falar sobre aquela condição necessária de a gente ter fé que nós vamos abrir nossa porta. Não, vamos ter fé, mas vamos colocar cadeado. É bem isso. Nós vivemos num mundo que não é tão seguro, não adianta. Mas nós temos que tirar dentro de nós excessivo de fazer qualquer coisa. Esse medo nosso que a gente vai trazendo e vai criando dentro do nosso lar é que vai gerando essa insegurança toda. E olha, aquela coisa de médium, né? A gente tem aquele costume de falar, não, médium são pessoas escolhidas pela divindade. Não. Médium é o bandido mesmo, que ele sente o nosso medo passando pela rua, aquela casa lá, porque ele não sabe explicar. Mas ele percebe, aquele sujeito que está andando na rua, que está morrendo de medo de ser assaltado, vai ser assaltado. Porque aquele ladrão lá que está passando é médium. Ué, por que médium tem que ser só uma pessoa boa? Não, a mediunidade é um mecanismo biológico. E aí a pessoa sente o medo que tem aquela família, e é lá que ele vai, porque o medo está refletindo muito mais naquela casa do que em outras. Aí o aspecto da fé. A fé reflete-se nisso, porque quando a gente tem muito mais fé, essa luz que cria em volta do nosso lar gera essa segurança. Nesse aspecto. Obviamente que a gente vai trancar nossa casa, nossa porta e tudo mais, mas o medo vai trazer para dentro de nós aquilo que a gente menos quer. Então, se a gente gerando menos medo, nós vamos realmente refletir menos nossos pensamentos para aqueles indivíduos lá que são mal intencionados. Mais alguém? Você falou da USP e daqueles trabalhos que foram feitos, né? A gente não pode pensar também que a gente sabe que a espiritualidade está trabalhando sempre com a gente aqui para a evolução do planeta, né? Eles colocam na cabeça lá do cientista alguma ideia e ele pega. Aí o outro também vai receber, como o Kardec quando fez a compilação, né, da doutrina, em todo o planeta houve comunicações iguais, porque aquele espírito jogou a mesma ideia. Não seria dessa forma também, dessa energia que toda? A Sandra lembrou bem isso, porque foi uma experiência que aconteceu, e o Kardec era muito esperto, né? Quando ele fazia a pergunta para o espírito, ele não pegava uma resposta, ele, deixa eu perguntar para o outro, e aí vinha a mesma resposta. Aí o Kardec, agora eu vou pegar, e realmente é isso mesmo. Quando alguma coisa acontece, obviamente quando a gente tem esses aspectos de querer evoluir, de criar uma condição melhor, isso começa a refletir em várias partes do mundo ao mesmo tempo. A doutrina espírita, quando aconteceu, as experiências espirituais aconteceram em várias partes do mundo. Inclusive, se sabe hoje que na Alemanha e na União Soviética houve um boom do espiritismo e que não foi quase divulgado na época. E aquelas fotografias Killing que saíram da época, advém dessas experiências. Afinal de contas, tem espírito? Vou tirar foto. E saiu as radiações espirituais. Aí vai, é uma questão só de curiosidade. Nas fotografias Killing, eles pegaram pessoas com o braço amputado e tiraram a fotografia, sai a radiação do braço da pessoa todo, espiritual. Está ali ainda. Bom dia, primeira vez que eu visito a casa, estou adorando, e eu queria, como a gente pode trabalhar melhor a luz num parente muito difícil? É uma boa pergunta. Vou te falar de uma experiência que aconteceu aqui em São Paulo. Foi divulgado, eu não lembro qual foi o médium, uma palestra que ele comentou, de um médico que foi na penitenciária aqui, com o antigo Carandiru.
E ele entrou lá e tá lá na carceragem, aquele pior indivíduo. O fulano dele é fulano de tal. E ele está na cela de segurança máxima, ninguém fala com ele. Eu quero a ficha dele. Aí o médico pegou a ficha desse fulano, abriu lá, falou, qual é o problema? Ele não pode nem se misturar com os outros, que ele arruma briga. Aí o médico pegou e falou, tá bom. Sabe o que esse médico fez? Começou a orar sobre a ficha dele. Só. Ele começava a orar. Orava, pegava a ficha dele, mentalizava essa pessoa na fotinho dele lá, sem o fulano ficar sabendo. E orava, e orava. O que aconteceu é que depois de um mês, esse fulano começou a se acalmar. E começou saiu da cela de segurança máxima, começou a ser colocado no meio dos outros presos naturalmente, e o comportamento melhorou. E esse médico estava tentando, era uma experiência científica, não é que ele era religioso. Ele queria saber a força da oração. Então ele falou, deixa eu pegar o pior para ver isso. E ele orando, ele descobriu que a força da oração é que na qual a gente dirige a oração, até os instintos mais perversos que a pessoa tem. Então a oração, orou pela pessoa com sentimento, com uma boa vontade, altera, muda, está comprovado. Hoje eu acho que todo mundo vai vibrar mais forte até, né? Depois toda essa teoria, né, embasamento teórico aqui, hoje a vibração vai ser boa. Então chegou mesmo o momento da gente se concentrar e mandar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, que a gente tem de melhor dentro da gente, para o mundo, para os necessitados, para os dirigentes dos estados, das cidades, dos países, que tanta responsabilidade tem nas mãos, para os enfermos nos hospitais, aqueles que precisam de uma cirurgia, de um transplante, aqueles com doenças terminais. As nossas melhores vibrações para os seus familiares que sofrem ali, junto com esse enfermo. Aos idosos nos asilos, muitas vezes deixados ali por suas famílias, por seus familiares que nunca mais voltam. Uma vibração especial por esses familiares que abandonaram ali, pela sua consciência, que ganha a consciência desse tipo de atitude. Vibremos por essas pessoas nas ruas, sem casa, sem família, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Que ganhem eles a consciência do que estão passando e possam se resignar ao menos um pouco para dar um passo na sua evolução espiritual. Façamos uma vibração especial para os encarcerados, para esses privados de liberdade porque cometeram erros ou às vezes até injustamente estão ali. Mandemos vibrações de amor por essas pessoas e por seus familiares, por suas mães, por suas esposas que estão aqui fora, ou por seus maridos que estão aqui fora, por seus pais. Vibremos por aqueles que sabemos que hoje passam por uma dificuldade, ou física, ou material, ou espiritual. Aquele que nós conhecemos que está em depressão, ou que está passando por alguma necessidade muito grande, aquele que às vezes sequer consegue sair do seu quarto. Vibremos por essas pessoas, muitas vezes reféns do medo, como disse o nosso expositor aqui, um medo tão grande que sequer consegue colocar o pé para fora de casa. Mandemos a nossa vibração de amor, envolvamos essas pessoas em luz, para que aos poucos ela possa melhorar, entender, para que ela possa ser atingida pela nossa luz, por esse amor que nós mandamos. Vibremos pelo nosso trabalho, pelas pessoas que trabalham conosco, pelas pessoas difíceis e pelos amigos que trabalham conosco, pelos nossos subordinados ou pelos nossos chefes. Vibremos por aquele ambiente onde nós passamos muitas vezes boa parte do nosso dia. E vibremos por nós para que nós tenhamos a força de fazer valer o nosso bom pensamento ali dentro, contra uma grande maioria de pensamentos de vibração baixa, de pensamentos pesados. Vibremos por aquele a quem um dia nós magoamos, por aquele a quem um dia nós fizemos mal. E vibremos principalmente por aquele que um dia nos magoou, que um dia ou com palavras ou de qualquer outra forma
nos fez magoar, nos fez sofrer. Façamos uma vibração pelos nossos guias espirituais, pelos nossos anjos guardiães, que o tempo todo estão conosco, nos acompanhando, tantas vezes estão nos ajudando, nos tentando aconselhar, nos mostrar o melhor caminho, e muitas vezes nós nem conseguimos ver isso, ouvir isso. Uma humilde vibração ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, o nosso grande governador, aquele a quem nós devemos espelhar o tempo todo, tentar fazer o mínimo do que ele falou, que é amar ao próximo e amar a nós mesmos. Vibremos pelos nossos familiares, aqueles que nós deixamos em casa, que aqui não puderam ou não quiseram estar. Mandemos essa vibração especial, envolvamos a esses nossos parentes, principalmente os mais difíceis, envolvamos com todo o nosso amor, com toda a luz que nós temos dentro de nós, façamos essa luz expandir e chegar até eles. E por fim, novamente, nós pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nós consigamos manter a força dentro de nós, para fazer com que a nossa luz sempre prevaleça, sempre brilhe, para que nos momentos mais difíceis os nossos pensamentos se elevem até Jesus, até a espiritualidade maior. Estejamos certos de que no momento mais complicado, se nós por um segundo pedirmos ajuda para a espiritualidade maior, ali eles vão estar do nosso lado. E agora nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos mestres, guias, aos nossos mentores, agradecemos a vibração da casa, a espiritualidade da casa que muito carinhosamente nos envolve a cada um de nós aqui hoje, e nos preparamos, continuando receptivos às vibrações da Câmara de Passe. Que assim seja.